Queridos, eu quero pensar nesta manhã sobre família. Eu quero pensar sobre a família centralizada em Deus. Sabe que o maior prejuízo da família, da estrutura, não é só esse contexto que nós vivemos, esse contexto dito contemporâneo. Até porque a contemporaneidade em si não é um bicho de 7 cabeças, nem é demônio. A questão da contemporaneidade é a sua linha, que nós não podemos simplesmente negligenciar a ponto de mundanizarmos nesse contexto contemporâneo. Obrigado, irmão, vai trazer minha água, muito bom. Achou que eu ia lá para cima, mas hoje está um pouquinho a coisa fresca aqui embaixo. Então, eu quero pensar numa família centralizada em Deus, como a segurança para a nossa casa a curto, médio e longo prazo. Abra comigo a sua Bíblia, em Salmo, número 127 de Salmo, aberto que está a sua Bíblia, no Salmo 127, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardá-la os sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Tem pessoas que particularmente gostam muito desta parte última deste verso, que Deus dá enquanto dorme. E aí as pessoas vão dormir. Conta-se que certa vez tinha um pastor em uma determinada região, bem carente de tudo. E aí ele tinha uma necessidade para arranjar assim o sustento da igreja. E aí veio na cidade um empresário. E aí ele fez uma oração e ele foi dormir. Era meio-dia, Paulinho. Ele foi dormir meio-dia. E aí chegaram e falaram para ele. Para ele não. Chamaram na casa. Cadê o pastor? Queremos falar com o pastor. E a esposa falou: ele agora não pode. Ele está dormindo. Se fosse meu caso, é um problema, né, irmãos? Mas ele estava dormindo. E aí, o irmão falou: olha, a gente passou aqui para deixar uma oferta para o pastor, para a igreja. Aí, a esposa não acordou e ele deixou. O homem deixou lá. Isto meio-dia. À noite tinha culto. E aquele que doou o dinheiro foi no culto. E lá estava o pastor. Ao término da pregação, ele falou para os irmãos: Deus já realizou o milagre. Aí falaram para ele: como assim? É porque eu orei e eu estava dormindo. E enquanto eu estava dormindo, o Senhor proveu a necessidade. Isso é um mistério dele e Deus. Eu não me arriscaria a uma coisa dessa, mas isso é dele e Deus. E o homem perguntou: mas pastor, você com tanta dificuldade estava dormindo? Não, eu não estava dormindo, eu estava simplesmente obedecendo a palavra, porque o Senhor diz que Ele dá enquanto... Isso é muita fé, isso é muita fé. Deus seja louvado, viu? Tem muitos irmãos que têm essa fé. Isto é fantástico, irmãos. Queridos, brincadeiras à parte, vamos olhar para o texto. Eu quero pensar sobre família. Imaginemos, Rebeca Nolasco, você que é uma engenheira fantástica, né? Imaginemos que a Rebeca Nolasco vai fazer uma construção e ela está há muitos anos economizando seus din-dins para fazer a construção. Já vendeu tanto queijo, tanto
Como é que fala outra coisa? Requeijão. Pois é, eu não me lembro do requeijão, que eu gosto mais de manteiga. Ela já vendeu tanto requeijão, tanta manteiga, e aí já conseguiu, amadinha, o dinheiro que ela quer para construir a casa. E simplesmente aqui na cidade chegou o projetista de Brasília. Quem foi o projetista de Brasília, quem sabe? Oscar Maia. Niemeyer, esse aí, é o Oscar, vamos ficar com o Oscar. O Oscar chegou lá na casa de Rebeca e falou assim: Rebeca, eis que eu venho te ofertar os meus préstimos serviços para a construção da sua casa. Irmãos, seria muito insensato da parte de Rebeca dizer para ele: não preciso do seu apoio, não quero seu apoio, o dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quero. Seria muito insensato da parte dela. Ou vocês não acham? Porque camarada projetou Brasília, irmão. O que ele faria aqui no Iguaí? Com certeza a Rebeca ia deixar ele fazer a casa, não é não? Pois é. Quanto à família, essa realidade é posta diante de nós. Quanto à família, nós temos o maior arquiteto da família. Diga-se de passagem, o idealizador da família, o construtor da família, se dispondo a todo o ser humano, dizendo para nós que ele quer construir nossa família. E o que a maior parte dos homens fazem? Diz: não preciso de tua ajuda, não. Eu mesmo sei escolher, eu mesmo vou fazer minha escolha. E aí, do meio para o fim da escolha, o negócio fica mais ou menos complicado, desarranjado. Por quê, irmãos? Porque as pessoas, infelizmente, tendem a família como algo muito, mas muito banal. E isso por conta da nossa cultura, porque nem sempre foi assim. Porque se você parar, olhar o livro de Gênesis capítulo 1, você vai ver que família teve muita importância, porque Deus, ele fez a família, ele fez perfeita a família. Só que dentro da nossa cultura, hoje família é considerada como um mal necessário. Por quê? Para meu desgosto, uma vez eu fui num casamento, sabe o que o juiz de paz falou para aqueles que vão casar? Eu estou casando vocês aqui, mas se não der certo pode vir para cá e eu vou descasar de novo. Percebe o quanto uma autoridade que deveria zelar pela família lida com família? Como que? É como se trocar uma camisa. Se sujou, não ficou legal, o bolso está desse lado, não está desse, troca. Isso, irmãos, infelizmente está vindo para dentro da igreja. Porque hoje você tem gente dentro da igreja que também tem essa mesma concepção de família. Não deu. E aonde que fica até que a morte os separe? E diga-se de passagem, essa não é minha frase minha. Então a gente precisa, irmão, de orientação de Deus para nós construirmos uma família que vale a pena. Uma família que perdure. Uma família que realmente cumpra o propósito pelo qual Jesus estabelece ela. É lógico que quando eu leio esse texto, talvez você possa até dizer: pastor, mas o texto está falando de edificar a casa, construir a cidade. Não, o texto está falando de família. Você quer ver? Muito simples. É a transição que o salmista faz aqui no versículo 3, ou verso 3 até o verso 5. Ele inicia dando um panorama, só que ele vai funilar o interesse, ele faz essa transição dizendo o quê? No final: os filhos são a herança de Deus. Espera aí, o que é que tem então a ver a construção de casa com os filhos enquanto herança? Se ele não está falando de família, pois é, ele está mesmo falando de família como a obra do Senhor. É por isso, irmãos, que não há uma alegria maior do que uma família centrada em Cristo, no temor do Senhor, como também não há uma dor maior do que uma família que despreza o relacionamento com Deus. Não há dor maior
para uma família que simplesmente se desagrega do relacionamento com Deus. Já diria o pastor José Lopes, pastor português, qualquer lar resistirá bons e saudáveis relacionamentos entre seus membros, se forem bons e saudáveis os relacionamentos desses membros com Deus. Que verdade fantástica! Não tem como você estar bem negligenciando o relacionamento com Deus. Eu falei aqui falei na quinta-feira, que nós começamos a ver, e vamos terminar, se Deus quiser, na próxima quinta, nós começamos a ver o fruto do Espírito chamado paz. E nós vimos que não tem como você ter paz com você mesmo e com o outro, se não tiver paz com Deus. E da mesma forma que, em tendo paz com Deus, não tem como você não ter paz com o seu próximo. O que o texto está querendo dizer para nós é que não há uma família que perdure sem que os membros desta família se comprometam-se no relacionamento com Deus, mas um relacionamento intencional, um relacionamento genuíno, um relacionamento por causa de Jesus. E o que nós vemos aqui, Salomão nos ensinando no Salmo 127. Este é um salmo maravilhoso, porque é o homem de toda a sabedoria escrevendo. O que ele está querendo dizer para nós é que a vida diária deve ser vivida sob atento olhar de Deus. Percebe? Se Deus não fizer, diz ele, a nossa vida familiar, as nossas atividades, as nossas escolhas, decisões, elas precisam estar ajustadas à vontade de Deus, para que a nossa família perdure. Nós precisamos, irmãos, enfatizar de que há uma necessidade perene de nós vivermos dependendo do temor do Senhor. Você quer ter uma família que perdure? Tema a Deus. Você quer ter uma vida cristã excelente? Tema ao Senhor. Escreva no coração de vocês, por favor, nesta manhã, toda atividade ou obra humana para a sobrevivência da sua casa, ela vai estar sujeita a fracasso se o temor de Deus não for uma realidade na nossa vida. É por isso que nós temos o mundo que nós temos, famílias que nós temos, igreja que nós temos, porque falta o temor do Senhor no nosso coração. É lógico, irmãos, quando eu falo sobre depender de Deus, Rebeca Nolasco, para a nossa cultura é uma ofensa, porque o pressuposto depender soa como agressivo a essa cultura de competição, a essa cultura de autossuficiência, porque percebe-se que eu não posso, para estar bem, depender de ninguém, submeter a ninguém, sabe? Mas para um cristão genuíno, o submeter parece que é uma música doce aos seus ouvidos, porque ele sabe que vai estar guardado e cuidado por aquele pelo qual ele está dependendo, o seu Senhor. Entender o que Jesus diz em João 15,5, sem mim nada podeis fazer, é agressivo para a nossa cultura, em que nós queremos independência. E quando Jesus diz que nada, ou nenhuma coisa, ou coisa alguma podemos fazer sem Ele, isso inclui a sua família. Você não tem capacidade para escolher e ter uma boa família sem Jesus. Você precisa de Jesus. Todas as tentativas de fazer as coisas colocando Jesus de fora é o fracasso autêntico a curto, médio e longo prazo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender o segredo de uma família bem-sucedida é o temor do Senhor. Repara o que Davi vai escrever aqui no Salmo 25 e o verso 14. Davi escreve aqui que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem e lhe mostrará sua aliança.
Irmãos, o segredo para ter uma família que perdure está em nós temermos ao Senhor. Por quê? Qual a complexidade disso? É porque o Senhor, o nosso Deus, aquele que cria a família, Ele tem o segredo de uma família que perdure. Só que o segredo do nosso Senhor só é revelado àqueles que o temem. Deus não está revelando o seu segredo para irresponsáveis, para as pessoas que não temem a Ele. Ele diz aqui que Ele vai revelar o seu segredo. O segredo para a sua casa, para seu esposo, para sua esposa. O segredo para vocês darem bem. O Senhor tem. E Ele quer revelar. Mas Ele só revela àqueles que o temem. Irmãos, o salmista, no 127, o verso 1 e o verso 2, ele põe diante de nós 3 preocupações quanto à família. Ele coloca a necessidade de construção, segurança e sustento. Isso é uma preocupação universal. Todos nós, de alguma forma, nos preocupamos com essas coisas. Quando somos responsáveis, é lógico. Porque tem gente que, a despeito de tudo isso, só se preocupa com eles mesmos. Então, repara aqui. O segredo é revelado para aqueles que o temem. Essa é a primeira lição. Mas essa primeira lição eu quero extrair do verso 14 do número 25 do Salmo. Davi nos ensina algo bastante importante aqui, irmãos. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele lhes mostrará a sua aliança. Olha, está chovendo, irmãos, que coisa boa. Olha só. Para nós entendermos o que o Espírito Santo, usando Davi, está querendo falar, para nós entendermos o que ele está falando, nós precisamos entender o que ele não está falando. E esta é a grande preocupação do nosso tempo. É que por vezes nós estamos entendendo o que o texto não está dizendo. Mas vamos pensar um pouco sobre o temor do Senhor como um mecanismo para que o segredo desça aos nossos corações. Entender o temor do Senhor é necessário. Mas eu quero pensar no temor do Senhor de 2 formas. Ou seja, existem 2 temores do Senhor. E isso nós vamos ver aqui à luz das Escrituras. Existe um temor do Senhor que eu chamo de servidor. O temor servidor. Esse temor servidor não é o temor pelo qual Deus está requerendo como mecanismo para que o segredo possa ser contado. O temor do Senhor como temor servidor é o temor que existe na mente carnal do homem sem Deus. É o temor que os demônios, os réprobos, os hipócritas, eles podem experimentar. Não é o temor da qual Deus está fazendo uma chamada para o nosso coração, como pressuposto para nós termos segredo do bem-estar da nossa casa. Nós vamos ver algum exemplo desse temor servidor. Nós temos o temor servidor em Tiago 2,19. O texto diz que os demônios também creram e tremem. Percebe que esse temor que eles têm, que os demônios têm, não é um temor que os aproxima de Deus. Pelo contrário, é um temor que os afasta, distancia de Deus. Nós podemos ver mais um exemplo desse temor servidor, esse temor que existe no coração daqueles que não se submetem ao Senhor, mas existe para quê? Com medo da ira de Deus, não mais do que isso. Está no livro de Atos, capítulo 24, versículo 25, que diz que Félix, ele teme diante de Deus, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro.
Esse mesmo temor servidor é aquele que nós vemos registrado no livro de Jonas 1,16. E os marinheiros que estavam a bordo com Jonas temiam ao Senhor com grande temor, de modo que eles ofertaram sacrifícios e fizeram coisas terríveis. Esse temor, da qual muita gente tem no seu coração a despeito de Deus, é um temor que Deus não chama para o nosso coração. Por exemplo, 1 João 4,18, o João escreve: o perfeito amor lança fora todo temor. Percebe que esse temor servidor não é fruto de amor a Deus. Esse temor servidor simplesmente é fruto das nossas próprias convicções. Então repara, ele vai dizer: porque o temor tem tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Esse amor que João está falando é um amor, ou na verdade é um temor que não serve para nós nos relacionarmos com Deus. É um amor que gera medo. E Paulo disse que nós não temos espírito de escravidão, outra vez, para estarmos com medo. Romanos 15:8. Então, irmãos, percebe se esse temor, da qual gera medo, da qual gera imprecisão em você, é tudo aquilo que você tem diante de Deus. Porque se for, amadinha, não é o que Deus quer. Mas há um segundo temor que nós precisamos pensar, que é aquilo que eu chamo de temor filial. Mas antes, o temor servil, ele mora na mente de homens, irmãos. E ele pode estar morando em nossa mente. Porque ele se passa de. Sabe, esse temor foi manifestado em Adão, quando se escondeu diante da presença do Senhor, se lembra? Quando o Senhor desce para a comunhão com Adão, o que é que Adão faz? Adão se esconde. Adão diz: eu estou com medo. Mas está com medo por quê? Pequei. É o mesmo temor que estava no semblante caído de Caim, quando assassinou seu irmão Abel, e que Deus chegou para ele e falou: ei, o que está acontecendo contigo? É lógico que Deus sabia. É o temor, o semblante caído, ou então é o mesmo temor que Saul, Acabe, Herodes, tantos outros demonstraram durante o percurso da sua vida, mas todos esses temores não é o que Davi chama como a chave para a abertura dos segredos. Vamos pensar o temor filial. O temor filial, irmãos, é o temor que é gerado dentro do coração de um novo homem, ou na verdade um novo coração. É o temor gerado pela graça de Deus, é um temor que é suscitado pelo Espírito Santo de Deus. É um temor cujo aquele que tem zelo por ele. É um temor que é considerado como o único privilégio da pessoa, a única porção, a única escolha. Ele escolhe temer a Deus. Ele deseja caminhar com o Senhor. Ele entende que é promessa de Deus. E para esse temor filial, a Bíblia tem N promessas, N bênçãos, N alianças. Esse temor que é fruto de um coração transformado. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Por exemplo, Jeremias 32:40 diz: farei com eles, diz o Senhor, uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, mas porei o meu temor no seu coração, para que não se apartam de mim. Percebe a primeira promessa aqui, irmãos? Aqueles que temem a Deus, fruto de um novo coração, de um coração arrependido, ele aqui recebe a grande promessa: Deus não vai desviar de fazer um bem a essa pessoa.
Deus, Ele mesmo diz que coloca o seu temor no coração dessas pessoas. Percebe que o mérito não está em nós, a obra completa do Senhor. Não há como temer a Deus da forma correta, sem que o Senhor esteja em nós. E Ele diz algo bastante importante: esse temor vai gerar em nós uma submissão tal de nós não nos afastarmos do nosso Senhor. Irmãos, é isso que Deus espera, é esse temor, é esse relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja, filial, de pai para filho. Irmãos, nós podemos ver mais graça nesse temor, que é a chave para o segredo do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Percebe que esse santo temor é produto do Espírito Santo em nós, é a produção do Espírito de Deus em nós. E esse temor da qual Davi requer como a condição sine qua non de nós nos relacionarmos com Deus e em prepositiva termos uma família que perdure, ele chega a chamar em 111, o verso 10 de Salmo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por vezes, irmãos, nós confundimos a sabedoria com conhecimento ou com informação. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é o teste no meu tempo de escola, falava prova dos 9. Quem conhece? Paulinha conhece prova dos 9, minha filha? Provas dos 9. É aquela prova que você faz depois de fazer a conta, né, Meliane? Para saber se o negócio está exponencial mesmo. Pois é. Muito bem, muito bem. O temor do Senhor, ou a sabedoria, é a prova dos 9 do cristão, para ver se a vida do cristão coaduna com o discurso do cristão. É prova dos 9. E que faz isso? O temor do Senhor no coração. Tem promessa. Melena, o temor do Senhor tem promessa. Sabe? Há mais bênçãos nesse temor do Senhor. Repara aqui, o Salmo 33, 18. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Oh, meu irmão, temer ao Senhor propõe a você estar numa constante diante dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre quem os temem. Então não queira procurar olhos do Senhor se você não o teme. Percebe que tem mais bênção, tem mais bênção. Salmo 34, 9. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Meu irmão, temer ao Senhor é chave para você ter uma família que perdure, uma família abençoada, ter uma vida que vale a pena. Temor do Senhor. Salmo 112 e o verso 1 diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Tia Gleide, percebe tantas bênçãos em torno daqueles que temem ao Senhor. Vocês sabem, uma parte, continuarei. Hoje nós temos uma inversão de valor do ponto de vista da fé cristã. Hoje as pessoas correm atrás das bênçãos. Mas, a propósito, Deus estabeleceu para que bênção corresse atrás daqueles que o temem. Então, se você está correndo atrás da bênção, é porque você não está temendo o Senhor. E diga-se de passagem, a bênção vai fugir de você. Daqueles que não temem, irmã André, a bênção foge. Porque a bênção é a consequência do temor do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas agora, tem mais bênção, tem mais bênção. Salmo 145, 19. O Senhor, essa é fantástica, essa é fantástica. O Senhor realizará o desejo dos que o temem. Oh, meu irmão, por vezes a gente fica batendo cabeça só porque não estamos temendo ao Senhor. Não estamos entendendo a palavra de Deus. Você consegue ver tantas promessas que eu falei aqui?
O segredo é só um: temer o Senhor, se submeter à sua vontade, caminhar a jornada que Deus estabeleceu para nós. É só isso. Dizer a mim mesmo não e que Ele cresça, que eu diminua. Não precisa que eu desapareça, é que eu diminua. Vocês se lembram a história que o pastor Carlos César contou aqui? Que o irmão orou que o Senhor cresça e que ele desapareça, e ele precisou sair do púlpito às corridas. É só que você diminua. Então, irmão, é difícil você encontrar em qualquer coisa, realidade da sua vida, é difícil você encontrar uma bênção tão alta que não envolva o temor do Senhor. Porque Deus, Jeremias capítulo 1:12, Deus, Ele cumpre sua palavra. Se você temer ao Senhor, essas verdades estarão assim na sua vida. Esse temor deve ser o fundamento para a nossa vida cristã. Não ficar temendo a Ele como esse temor servidor que eu falei anteriormente. Esse ativismo. Não. Temer ao Senhor à luz do temor filial. Desse temor que o Pai apresenta como cuidador, como sustentador. Que Deus em Cristo Jesus te ajude a aplicar essas verdades em tua vida. E no próximo domingo nós retomaremos este mesmo salmo. E agora vamos detalhar um pouco mais o verso 1.